Romanos capítulo 1. Estarei lendo aqui na versão NVI. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Deus, neste momento para ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor, meu Deus, se manifeste, Pai, em nosso meio. Que o Senhor, meu Deus, fale conosco nesta noite, Pai. Que sejam as Tuas palavras e não as minhas, ó Deus. Que o Senhor cresça e que eu diminua, meu Pai. Que nada venha sair de mim mesmo. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. E que tudo aquilo que quer impedir que nós venhamos ouvir a Tua palavra, que venhamos aprender mais de Ti nesta noite, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Todo impedimento, todas as barreiras, as muralhas, tudo aquilo que não provém de Ti, caia por terra agora em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Comecei, a ler a palavra do Senhor hoje, após chegar em casa, do trabalho, preparar a palavra de Deus, e eu abri ali a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, comecei a ler ali a partir do versículo 1, e Deus foi ministrando no meu coração, a respeito do chamado, Nós vemos aqui Paulo escrevendo esta carta aos Romanos, e as primeiras linhas desta carta, ele ali fala um pouco dele mesmo, Então ele fala, ó, Paulo, sou eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E ele começa a narrar um pouco de si próprio, E Deus ministrando no meu coração, Qual que é o nosso chamado, Qual que é o meu chamado, Hoje, nos dias atuais, nós vemos que há um grande número, de pessoas que se dizem cristãs, A nação, ela é praticamente uma nação cristã, Tem os protestantes, os evangélicos e tem os católicos, E os evangélicos, já são maioria,
já é uma grande parte, né, do nosso país. Muitos se declaram cristãos, muitos se declaram, né, evangélicos, né? E aí Deus foi ministrando comigo, né? São muitos, né? São muitos cristãos, são muitas pessoas que se dizem evangélicas, né? Porém, será que todos são servos, como Paulo se declara? Todos são chamados, como Paulo declara também? Todos são separados, como Paulo declara também, né? Então tem uma grande diferença de um cristão que é chamado, que é separado e que serve ao Senhor, né, verdadeiramente, com verdade, com retidão. Entre aqueles que estão, né, muitas das vezes, dentro de uma igreja, às vezes só por nome, às vezes é filho de evangélico, ou às vezes está na igreja para receber alguma coisa, buscando algo que não é a salvação, né? Então há, né, uma grande diferença entre os cristãos verdadeiros e os cristãos que só se denominam cristãos. Eu sou evangélico. E nós vemos isso, né, nós vivenciamos isso hoje em dia. Principalmente, né, na mídia. Nós vemos pessoas, né, famosas, pessoas que se dizem aí cristãs, evangélicas, né? Precisa ter um chamado, né? Precisa ter um chamado de Deus em suas vidas. Precisam ser separados por Deus. O que nós conhecemos de Paulo é que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E sendo Saulo, né, ele era ali um cumpridor das leis. Ele cumpria à risca a lei. E ele cumpria tão bem a lei que ele começou a perseguir os cristãos. Ele prendia, ele matava, se precisasse. E ele perseguia, né, com muita vontade, né? Ele perseguia os cristãos ali com muita vontade. Mas Paulo, a gente sabendo, né, conhecendo a história de Paulo, nós sabemos que ele teve um encontro, né, com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Paulo, ele está ali indo para Damasco. No caminho de Damasco, Jesus, né, se apresenta ali a Saulo, uma grande luz ali, toma ali, se coloca ao seu redor, uma grande luz, uma luz tão grande que ele nem consegue enxergar. Jesus Cristo fala com Paulo naquele momento, né? Jesus Cristo fala com ele, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? E Paulo, naquele momento, né, tem um encontro com Jesus Cristo. E a partir daquele momento, houve uma conversão na vida de Paulo. Há uma conversão. Ele passa a ser chamado Paulo ali, né? Deus muda o nome de Paulo. Sai Saulo e entra Paulo.
né? A partir, né, do momento que ele teve o encontro com Cristo, ele mudou a vida dele. A vida de Paulo foi mudada, foi transformada, né? Ele perseguia, né? Ele prendia, matava, mas a partir daquele momento ali, ele fazia parte desse grupo que era perseguido, né? E Paulo, né, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo ali, com Jesus, ele se rende a Jesus realmente. Ele se rende, né, ao Evangelho, a Jesus Cristo, a viver Jesus. E olha o que Jesus fala a respeito dele, ó. A palavra de Deus diz que depois daquele clarão, Paulo ele perde a visão. E os homens carregam ele até a casa de um homem na cidade de Damasco. Ele fica hospedado lá. Agora eu não vou lembrar o nome da pessoa. Mas a palavra de Deus diz que ele fica ali hospedado. E aí Deus fala com Ananias através de uma visão, né? Fala para Ananias, ó, vá até a casa de tal pessoa, na rua tal, e você vai colocar as mãos ali sobre a cabeça de Saulo. Você vai falar com Saulo. Vai orar por ele. E Ananias, né, obedece ao Senhor. Primeiro ele questiona, mas depois ele obedece. E olha o que o Senhor fala, né? Mas o Senhor disse a Ananias, em Atos capítulo 9, no versículo 15: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Jesus declara que ele seria um instrumento seu, né? Ou seja, foi separado para o Evangelho. Jesus tinha separado ali Paulo para fazer a sua obra. E Paulo, Ananias chega ali, né, onde Paulo se encontrava hospedado, ora por ele ali, fala com ele, e a palavra de Deus diz que as escamas dos seus olhos caem, né? E ele começa a enxergar, ele começa a ver novamente. E a partir daquele momento ali, a palavra de Deus diz que Paulo se alimenta, se fortalece. E aí ele vai ficar junto, né? Junto com os outros servos, né? Com os outros cristãos, com os outros cristãos que pregavam a palavra, né? E ele fica ali, eu creio que ele ficou ali observando, né? Aprendendo. E a palavra de Deus que diz que logo em seguida, Paulo, ele começa também a pregar. Ele começa a pregar, falar de Jesus. Há uma grande conversão na vida de Paulo. Há uma grande transformação na vida de Paulo. Aquele homem, né, que achava que estava fazendo certo, que cumpria ali a lei com tanta dedicação,
que perseguia os cristãos, a partir daquele momento estava pregando para outras pessoas se converterem a Jesus Cristo. Estava fazendo a vontade do Senhor. Estava pregando o Evangelho de Cristo. Porque ele era uma pessoa, né, escolhida por Deus, escolhida por Jesus. O próprio Jesus Cristo declara isso. Ele é um instrumento meu. Né, ele será um instrumento meu. Né? E a palavra também fala, né, em Romanos 1, que Paulo, ele também tinha um chamado, né? Ele também tinha um chamado. E como ele mesmo declara, né, nesse versículo, o chamado dele era ser apóstolo. Né? E depois, né, da conversão de Paulo, ele faz uma grande obra. A gente vê na palavra de Deus que Paulo, ele faz uma grande obra, né? Uma grande obra. Paulo, né, foi o apóstolo que mais formou, né, discípulos e cooperadores do Evangelho. Alguns exemplos são Timóteo, Tito, Onésimo, Lucas, Áquila, Priscila. Todos esses formados por Paulo. Né? Escreveu quase metade do Novo Testamento. Né? 13 cartas ele escreveu. Sem falar as viagens missionárias de Paulo. Né? 4 viagens missionárias ele fez. Né? Ganhou muitas vidas para Jesus. Eu creio nisso, que ele ganhou muitas vidas para Jesus. Jesus Cristo o chamou, né, o separou e o tornou o seu instrumento. Jesus, né, quer fazer o mesmo comigo, contigo. Com todos aqueles que se convertem a Ele. Ele quer fazer o mesmo. Ele não quer que nós sejamos somente pessoas que vêm à casa do Senhor, que assistem ao culto, que voltam para suas casas. Ele quer mais de cada um de nós. Ele quer muito mais de cada um de nós. Né? Todos nós temos um chamado do Senhor. Todos nós fomos separados pelo Senhor. Nós temos que saber qual que é o chamado. Porque muitas das vezes, né, nós estamos numa rotina de ir e vir e não prestamos atenção naquilo que Deus está nos chamando. E Deus, ele fala em todo momento, né? Deus, ele fala conosco em todo momento. Nós temos que ser instrumentos nas mãos do Senhor. Não estamos aqui à toa. Não estamos aqui somente para ficar sentados nos bancos e assistir a um culto. Primeiro, quando nós estamos na casa do Senhor, nós não viemos assistir um culto. Nós viemos prestar um culto. Então nós não estamos aqui só como espectadores, mas como participantes. Quando estamos na casa do Senhor, nós viemos aqui louvar ao Senhor, nós viemos aqui adorar ao Senhor, nós viemos aqui entregar o melhor para o Senhor. Só que
Esse ritual não pode ser somente na igreja. Isso tem que acontecer no nosso dia a dia. A nossa adoração, ela tem que ser contínua. A palavra de Deus diz que o fogo não pode se apagar, não é isso? Então a nossa adoração tem que ser contínua. Ah, mas como é que eu vou adorar continuamente ao Senhor? Como é isso? Como é adorar continuamente? 24 horas por dia. É quando nós estamos com o nosso pensamento em Cristo. É quando nós nos dedicamos ao Senhor. É quando nós separamos um tempo para falar com o Senhor. É quando nós separamos um tempo para meditar na palavra do Senhor. É quando nós, mesmo que estejamos num lugar público, estamos louvando ao Senhor, nem que seja em pensamento. É essa adoração que Deus quer de cada um de nós. É esse fogo que não pode se apagar na nossa vida. E nós temos que descobrir o chamado que Deus tem nas nossas vidas. E Deus tem um chamado para todos nós. Há um propósito para cada um de nós. Todos nós temos um chamado, um propósito a cumprir aqui, enquanto estamos de passagem por esta terra. Há um propósito a cumprir, porque Deus quer, cumprir este propósito em nossas vidas, e através das nossas vidas, nós temos que ser instrumentos, assim como Paulo foi um instrumento de Cristo. Jesus Cristo declara, Ele vai ser um instrumento meu. Ele quer que nós sejamos instrumentos dele também. Nós não podemos ser somente aquele que vem, senta aqui no banco e volta para casa. Há uma obra a se fazer. Há uma obra, a se cumprir. E nós temos que cumprir o chamado do Senhor. Qual que é o seu chamado? Qual que é o nosso chamado? Olha só o que Jesus fala para Pedro. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus estava ensinando ali, perto do lago. E aí a multidão começa a apertar Jesus, começa a comprimir Jesus. E aí Jesus sobe no barco para ministrar aquele povo. E aí ele pede para que esses homens o afastem ele um pouco da praia, para que eles fiquem um pouco mais afastados ali. E ele começa a ministrar a palavra de Deus. Logo em seguida, a palavra de Deus diz que Jesus manda eles irem a águas profundas. E Jesus manda eles jogarem a rede. E aí eles jogam a rede. A palavra de Deus diz que era tantos peixes que veio naquela rede, que foi necessário ele chamar outro barco para ajudar a carregar os peixes nos barcos. E estava ali Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Pedro, A palavra de Deus diz que Pedro ali, ele fica tão pasmo com aquela situação, e ele fala com Jesus, Jesus, não chegue perto de mim, eu sou um pecador, Aí Jesus fala, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.
E a palavra de Deus diz que logo em seguida eles chegaram, largaram tudo e seguiram a Jesus. Largaram tudo, barco, peixe, largaram tudo, ficou tudo lá. E eles foram seguir Jesus. Aprender com o Mestre, servir ao Mestre. Jesus, quer que nós o sirvamos. Ele quer que nós sirvamos a Ele, Como Paulo declara, servo, Sou servo de Jesus Cristo, O próprio Jesus Cristo dá para nós o exemplo. Em Marcos 10, no capítulo 10, versículo 45, ele declara: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Cristo, ele não veio para ser servido, mas ele veio servir. E ele serviu, Ele curou muita gente. Ele transformou muitas vidas. E ele serviu dando a sua vida. Por amor a mim, por amor a cada um de nós. Ele serviu. E Ele quer que nós, o sirvamos. Olha só o que diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O que Paulo declara aqui? Que a nossa atitude tem que ser a mesma de Jesus. Tem que ser a mesma de Jesus. Se esvaziar, se humilhar, servir. E Jesus, nos chamou. Jesus nos chamou. Nós temos um chamado, sim. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Empenhem-se, dediquem-se. Cumpram o chamado do Senhor, façam aquilo que o Senhor quer. Busque o Senhor, humilhe-se, esvazie-se. E Jesus, Ele quer nos separar. Assim como Paulo era um homem separado. E ele declara isso em Gálatas, no capítulo 1, e versículo 15. Olha só o que ele diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Paulo, separado desde o ventre materno. Nós também. Jesus Cristo olhou para nós ali quando estávamos no ventre materno. Se não fosse dessa forma, nem estaríamos aqui, irmãos.
Porque Deus, Ele nos separou. Nós somos separados. Né? Assim como Paulo, ele declara aqui em cima, em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, né? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, separado desde o ventre materno. Muitos, né, às vezes olham para outros que estão perdidos e falam, nossa, esse aí só Deus na causa. Mas Deus, Ele transforma mesmo, é só Deus mesmo. É só Deus. Muitas das vezes nós olhamos assim, só Deus, né? E é só Deus mesmo. Porque um homem, né, como Paulo, que era ali, né, servia à risca a lei. Será que se um homem desse não tivesse encontrado ali, se encontrado o próprio Cristo, não tivesse encontrado com ele, será que ele teria tido uma conversão na sua vida? A palavra de Deus diz, ensina o seu filho, né, no caminho que ele deve andar e jamais ele se desviará dele. Não é isso? Isso serve tanto para o evangelho como serve para outras coisas também. Quando a pessoa tem uma outra religião, ela quer que o filho siga os seus passos e ela vai ensinar aquilo ao seu filho. Catolicismo, espiritismo, ou seja lá o que for. E nós vemos que esta palavra ela se cumpre sim, porque ela fala, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Às vezes não é o caminho correto, mas ali o pai está ensinando, e o filho está aprendendo com o pai aquilo ali. E nós sabemos que é muito difícil uma pessoa que é ensinada em outra religião se converter a Cristo. Olha só o judaísmo. Como é difícil um judeu se converter, né? Outras pessoas também, de outras religiões. É muito difícil, mas o próprio Jesus é Ele quem transforma a vida da pessoa. É Ele quem transforma o coração da pessoa. A pessoa, nós com os olhos humanos vamos olhar e muitas das vezes nós vamos falar, não tem como. É só Deus, e é só Deus mesmo. Continua, irmãos, continua orando. Porque é Deus quem quebranta, é Deus quem transforma o coração do homem. É Deus quem vai trazer esta pessoa para junto de si. É Deus. A nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo. A nossa esperança é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, né? Que esta palavra, espero que tenha falado em cada coração, assim como falou no meu coração nesta noite.